Há muitas coisas no mundo que não compreendemos completamente e possivelmente nunca compreenderemos. Uma dessas coisas são os oceanos, que ocupam mais de 3/4 do planeta. Pensemos nisso. Sabemos que os oceanos estão lá. Conhecemos algumas coisas sobre sua composição e tal, mas não sabemos realmente o que há neles. Se você pesquisar seriamente sobre quanto do oceano mapeamos, verá que é apenas cerca de 5%. Não é realmente um número grande e, como tal, ainda estamos aprendendo sobre as muito assustadoras criaturas que vivem lá embaixo e devemos nos alegrar por não serem anfíbias, só para constar. Com isso em mente, aqui estão 20 monstros marinhos aterrorizantes que realmente existem. Número 20. Anomalocaris. Para começar, vou fazer uma pequena trapaça, pois este não é realmente sobre uma criatura que existe, mas sim sobre uma que existiu. Estou falando de uma criatura antiga para iniciar as coisas, e não uma que você esperaria ser monstruosa com base em seu tamanho. O Anomalurus, como era chamado, era uma criatura que viveu em uma parte da pré-história que vai muito além do que você está pensando. Não era uma criatura da era dos dinossauros. Ao contrário, viveu bem antes, muito antes de certas espécies animais crescerem para tamanhos grandes. O mundo ainda estava meio que crescendo, e no período Cambriano, que foi há cerca de meio bilhão de anos atrás, um dos maiores predadores era o Anomalocaris, e ele tinha apenas cerca de 1 metro de comprimento. Isso deve lhe dar algum contexto sobre como o mundo era diferente naquela época. Se o predador ápice do oceano era uma criatura mal passando de 1 metro de comprimento. Alguns até pensam que a média dessa criatura era a metade disso. De qualquer forma, era seu formato corporal único que ajudava a dominar a água. E alguns cientistas até disseram que poderia ser o primeiro predador ápice da história. Ele perseguia sua presa com abas ondulantes em seus lados e uma cauda grande em forma de leque, agarrando-os com braços espinhosos grandes e mordendo-os com uma boca quadrada alinhada com dentes, e rastreava-os com grandes olhos em hastes. Então sim, era o monstro original das profundezas e tecnicamente não temos nada como ele no mundo de hoje que conhecemos. De qualquer maneira, foi parte de uma história que devemos lembrar com carinho, se não por outra razão, porque foi um tempo em que os monstros eram pequenos, e nem todos eram tão pequenos quanto gostaríamos que fossem hoje em dia. Antes de continuarmos, curta este vídeo, aperte o botão de inscrever e clique no sino de notificações agora mesmo. Agora é hora do tópico de hoje. De acordo com certas pessoas na internet, a NASA parou de explorar o oceano depois de encontrar isto. E o que a NASA estava fazendo lá? Bem, há um contexto a ser fornecido. Veja, enquanto a NASA é toda sobre explorar o espaço, eles planejam cuidadosamente seus lançamentos para que, quando certas partes de seus ônibus espaciais, foguetes, satélites e outras coisas subam ao céu e depois caiam como parte do processo natural, eles então caiam no oceano, onde ninguém pode se machucar. Assim, relíquias incrivelmente importantes da história da NASA ainda estão no fundo do oceano agora, apenas esperando para serem encontradas. Eles não puderam encontrar os motores do Apollo 11 por décadas, até Jeff Bezos, de todas as pessoas, e encontrá-los. E esse cara tem toda a sorte e todo o dinheiro. De acordo com esta imagem, a NASA estava fazendo alguns mergulhos em águas profundas para algumas das peças que haviam perdido, quando se depararam com uma criatura como esta, ou algo assustador ao longo dessas linhas. Obviamente, esta imagem não é uma foto real do que aconteceu por razões óbvias, mas poderia a NASA, ou qualquer outra pessoa nesse caso, ter visto algo tão grande nos oceanos do nosso mundo? Bem, aqui é onde aquele toque divertido entra em jogo. Não é tão impossível quanto você pensaria. Primeiro de tudo, há muitas criaturas neste oceano que são de tamanho incrível. A baleia azul, por exemplo, tem cerca de 30 metros de comprimento, e há tubarões e outras baleias que podem medir de 6 a 24 metros, dependendo da sua espécie. Além disso, como observado, porque mapeamos apenas cerca de 5% do oceano, há lugares onde criaturas gigantes poderiam estar à espreita, e se você não sabe o que são, pode se inclinar a apontar e dizer, bem, isso é um monstro. Como sempre, você pode comentar abaixo. Nos deixe saber sua opinião em relação ao que acabei de mostrar na tela. Número 19. A arraia. Depois do que acabei de compartilhar com vocês sobre o último, pensei em apresentar um mais realista para a próxima entrada. Bem, enquanto alguns de vocês podem não pensar nas arraias como monstros, são criaturas com as quais você não quer brincar, a menos que queira uma farpa dentro do seu corpo. Começaremos com uma maneira pela qual as arraias são semelhantes a monstros. Elas têm corpos que poucas outras criaturas no oceano possuem. Possuem corpos achatados que se movem de maneiras muito únicas e quase voam pela água para se locomover.
o que inspirou muitas coisas, incluindo Pokémon e outros. Mas a maior arraia já capturada era uma arraia de água doce que tinha cerca de 4 metros de comprimento e pesava mais de 300 quilogramas. Isso é uma arraia realmente grande. A razão pela qual a maioria das pessoas diria que a espécie é monstruosa é por causa de suas caudas. A cauda é muitas vezes afiada, barbada ou serrilhada, dependendo da espécie, e são realmente boas em fincar onde querem. Isso é honestamente um dos maiores perigos. Não é como uma espada ou uma faca que corta em você, é uma punhalada literal que vai perfurar por dentro e causar alguns problemas extremos, dependendo de onde pode atingir. O fato de algumas dessas espécies de arraia terem veneno em suas caudas, bem, isso também não ajuda. Sem mencionar que às vezes gostam de residir em áreas de água doce e se esconder na lama do oceano, onde as pessoas podem acidentalmente pisar nelas e serem espetadas. Foi uma arraia que tirou a vida do lendário aventureiro selvagem e conservacionista Steve Irwin, pois sua cauda espetou diretamente nos espaços entre suas costelas e perfurou seu coração. Então, nunca deixe ninguém dizer que essas criaturas não podem ser mortais. Número 18. Caranguejo aracnídeo japonês. Admito plenamente que a próxima entrada não é monstruosa a ponto de poder te matar. Não tenho nem certeza de como o caranguejo aracnídeo japonês seria capaz de matar alguém, mas a razão pela qual ele está nesta lista é por ser a maior espécie de caranguejo do mundo em termos de comprimento. Não há uma razão real para isso acontecer. Pode parecer estranho à primeira vista, mas quando você compara o comprimento do caranguejo aracnídeo japonês com outros, realmente parece que este é o fora da curva. Os outros mega caranguejos que existem no mundo são o caranguejo de coco, que é um dos maiores por causa de seu volume e não comprimento, o que leva a perguntar: bem, quão grande é esse caranguejo em comprimento? O recorde estabelecido por eles é de 3 metros e 70 centímetros de uma ponta da pata à outra. Isso é importante de se notar, pois, se você olhar para o corpo central, não é realmente tão grande em comparação. No entanto, as patas têm um alcance realmente muito longo. Pode ser estranho e assustou os pescadores japoneses quando o viram pela primeira vez. De fato, quando o viram pela primeira vez, eles apelidaram a coisa de crabzilla, e não é difícil entender por que fariam essa distinção. Mas apesar de seu tamanho, dificilmente é a criatura mais agressiva do oceano. Na verdade, prefere-se misturar as profundezas para que os predadores não a encontrem e tem um exoesqueleto duro para tentar impedir que os predadores afundem seus dentes nela. No entanto, você não pode deixar de olhar para a coisa e dizer que é um monstro, porque literalmente não há outro caranguejo como ele. E não é diferente do que aconteceu quando o primeiro dragão de Komodo foi descoberto, porque é um lagarto, mas vai muito além de qualquer lagarto que você possa conhecer. Número 17. Peixe-bolha. Alguns podem argumentar que o peixe-bolha não é monstruoso por si só, mas sim um subproduto do que nós, humanos, fizemos com ele. Veja, muitas criaturas desta lista vivem nas partes mais profundas do oceano. Isso não é realmente um segredo. O problema é que a humanidade ficou tão curiosa sobre como essas criaturas sobrevivem lá embaixo que tentaram capturar algumas delas e trazê-las à superfície. O peixe-bolha, como é oficialmente conhecido, foi uma dessas vítimas dessa prática. Quando foi trazido à superfície, não conseguiu lidar com a falta de pressão do oceano e, assim, se transformou em uma massa feia, daí o nome. É realmente triste que nós basicamente o transformamos nesse monstro. Número 16. Polvo vermelho do Pacífico Oriental. Aqui está outra criatura que não é realmente algo que você deve temer diretamente, mas ainda é igualmente monstruosa quando você percebe quão capaz e assustador caçador ele pode ser. O polvo vermelho do Pacífico Oriental não é o maior peixe do mar, especialmente quando comparado ao resto de sua espécie. Na verdade, ele não tem nem 1 metro de comprimento no máximo e seu corpo é dito ser várias vezes menor que seus tentáculos circundantes. Então, o que o torna tão monstruoso a ponto de merecer estar nesta lista? Bem, isso seria o que ele faz quando encontra sua presa. Primeiro, o polvo vermelho do Pacífico Oriental é um predador generalista, o que significa que ele vai atrás de todos os tipos de presas, ao invés de apenas um tipo singular. Isso é importante de notar porque também significa que, se ele gosta de algo, ele vai comê-lo. E isso é um pensamento assustador. Mas o que é ainda mais assustador é o que acontece quando ele captura certos tipos de presas. Primeiro, ele vai começar a mudar de cor para sinalizar sua vitória, provando que os animais definitivamente têm um ego. E então, ele vai perfurar um buraco através da concha de sua presa para entregar veneno e abri-la mais facilmente.
Isso mesmo, o polvo tem a habilidade de perfurar conchas e então injetar sua presa com veneno, para que ela não possa resistir à destruição futura. Isso é assustador em todos os aspectos que importam, porque animais nunca deveriam ser capazes de perfurar outros animais. E ainda assim esse polvo faz isso regularmente. Então talvez devêssemos todos ser gratos por não termos uma concha. Número 15. Porco do mar. Agora há uma entidade conhecida como porco do mar que pode ser bastante monstruosa por si só. Por exemplo, eles podem existir basicamente a 5.000 metros abaixo do nível do mar, e isso é muito, muito lá embaixo. E ainda assim eles vivem lá tranquilamente. Em segundo lugar, são conhecidos por se alimentar de baleias mortas no oceano, algo que você aprenderá mais adiante neste vídeo. Finalmente, eles são conhecidos por incorporar o lema de força em números, formando grupos de centenas enquanto se movem pelo oceano. Então eles nunca estão sozinhos, e isso os torna uma visão bastante impressionante quando você vê seu enxame. Número 14. Pepino do mar. Sabemos que, à primeira vista, o pepino do mar não parece a coisa mais monstruosa desta lista, mas confie em mim quando digo que ele tem um motivo para estar aqui. Esse motivo é que ele não apenas secreta um tipo de toxina que pode ser prejudicial se você tocar a coisa, mas também tem um traço muito nojento que o tornou infame. Especificamente, se ele acha que um predador está se aproximando, literalmente lançará seus órgãos neles numa tentativa de sobreviver. Há algumas toxinas nesses órgãos, mas francamente é nojento que eles façam isso. Eles deveriam ter um pouco mais de classe. Número 13. Tubarão duende. Olha, você pode pensar que haverá muitos tubarões nesta lista por causa de sua natureza natural e monstruosa, mas você estaria errado. Estamos lançando uma rede ampla aqui, mas eu precisava incluir o tubarão-duende por algumas razões. A primeira razão é que esta criatura é assustadora do ponto de vista da idade, essa idade sendo de cerca de 125 milhões de anos. Não, eles não são individualmente tão velhos, mas são os últimos membros vivos de uma família que remonta a essa era, o que os torna fósseis vivos. A razão disso ser assustador é que levanta a questão do que mais daquele período de tempo pode estar nadando nos oceanos hoje. Outra razão pela qual está nesta lista é por causa de sua aparência e habilidades. Primeiro, ele não se parece com nenhum outro tubarão que você já viu antes e tem uma aparência bem assustadora. Mas quando você ouve sobre o que sua boca pode fazer, você pode muito bem entrar em pânico, porque, não muito diferente de uma certa criatura de filme de terror, o tubarão-duende pode protrair sua boca para fora de sua cabeça para morder sua presa. Isso mesmo, ele pode virar um xenomorfo completo para conseguir sua presa, e isso é errado em tantos níveis. Felizmente, devido às profundezas do oceano onde ele tende a estar, é provável que você nunca o veja, mas se o fizer, apenas vá na direção oposta. Provavelmente é melhor assim. Número 12. Vermes zumbi. Antes de você entrar em pânico, você deve saber que não estou falando de vermes zumbis reais ou daqueles que poderiam fazer você se tornar um zumbi caso entrassem em você. Quer dizer, ainda não estamos na fase de The Last of Us do mundo, mas estou falando de um tipo bastante estranho de verme que foi descoberto por cientistas e é conhecido por comer os ossos dos mortos, especificamente os ossos de mortos aquáticos, como baleias. Há muitos elementos nesta história que são fascinantes e assustadores. Primeiro, os vermes podem facilmente existir a 3.000 metros abaixo do nível do mar, o que é bastante profundo. Em segundo lugar, eles podem ter o tamanho de um cílio ou ser tão longos quanto o seu dedo. Embora isso não seja tudo assustador por si só, também deve ser notado que os vermes normalmente vêm em legiões, e os cientistas observaram que em cada carcaça de baleia encontrada, os vermes estavam lá. É honestamente um pouco de mistério como os vermes acabam nos ossos, mas talvez descobriremos isso mais tarde. Também é assustador descobrir que os machos da espécie são conhecidos como kamikazes, porque eles literalmente tentam encontrar outras fêmeas, acasalam com elas e quando ficam sem energia, morrem. Se ao menos os zumbis reais morressem depois de ficar sem energia. Número 11. Peixe-pedra. Não preciso me alongar sobre o peixe-pedra pela simples razão de que este peixe é um assassino legítimo, se permitido ser. É legitimamente uma das coisas mais venenosas do mundo e pode absolutamente matar uma pessoa se o antiveneno desenvolvido não for administrado rapidamente. E a pior parte sobre o monstruoso peixe-pedra é que ele é uma das muitas raças de criaturas aquáticas que preferem o ato de camuflagem a ser um predador ativo. Eles permitem que a presa venha até eles e então usam seus espinhos venenosos para fazer o resto do trabalho. Mas é aí que coloca os humanos em tal perigo.
ele vai se misturar ao ambiente e então eles acidentalmente pisarão nele, sendo injetados com seu veneno. E você ficará em dor até conseguir esse antiveneno. Número 10. A toia. Estou prestes a bater em vocês com postagens consecutivas de vermes, então estejam preparados para isso. Mais uma vez vou voltar até os tempos pré-históricos para discutir o atoia, um verme que tinha cerca de 15 centímetros de comprimento no máximo e era realmente um predador. Então sim, esse era um verme agressivo. Não tinha um filme sobre esse tipo de coisa que estrelou Kevin Bacon? Independentemente disso, o que eles faziam era criar tocas em forma de U e então esperar que a presa viesse logo acima da toca e então eles atacariam para pegá-los. Isso é bastante assustador quando você pensa nisso. Novamente, eles não eram os maiores dos vermes, mas pensar que eles eram uma vez dispostos a serem agressivos para conseguir comida? Bem, devemos todos estar felizes que eles evoluíram desde então. Número 9. Neri. Quando você tem que lidar com uma espécie inteira de animais assustadores, então você sabe que está em apuros. Embora, ironicamente, os Neri, também conhecidos como vermes-fita, não sejam os que imediatamente inspiram medo quando você os vê. Isso porque você não vai vê-los tão facilmente, afinal, eles são realmente pequenos. Alguns deles podem ter apenas alguns milímetros de comprimento e podem até viver nas partes mais profundas do oceano, então eles não são exatamente uma ameaça para os humanos. No entanto, devido à sua natureza carnívora, eles também podem usar seus pequenos corpos para entrar em quase qualquer lugar, o que inclui os corpos de suas vítimas. Uma vez que um desses vermes entrou em um hospedeiro, começou a comer lentamente os ovos que o hospedeiro colocava, e isso resultou em cerca de 50% desses ovos sozinhos. Por causa de sua composição, os vermes também estão se quebrando em pedaços e depois regenerando completamente seus corpos, ou seja, cada um dos fragmentos está sendo regenerado de volta em um corpo completo. Isso torna esses vermes realmente difíceis de matar, o que é bastante assustador. Número 8. Tubarão franjado. Você está pronto para a última entrada de tubarão neste vídeo? Não é o grande branco nem o tubarão martelo, é o tubarão franjado. E o que faz este ser mais digno que os outros? Bem, não é tanto sobre dignidade, quero dizer, eles não são Thor. Mas sim, estou falando de algumas tendências verdadeiramente monstruosas que o tubarão tem. Por exemplo, como o tubarão duende, o tubarão franjado é um fóssil vivo, e você pode perceber isso facilmente pela maneira como seu corpo parece e como ele se move. Ele não tem muitas das barbatanas típicas que os tubarões têm. Na verdade, seu corpo é conhecido por ser mais parecido com uma enguia do que qualquer outra coisa. Isso se reflete em como ele se move, porque, em vez de nadar como um tubarão, ele se contorce e move seu corpo como uma enguia, para que possa se aproximar de sua presa, lançar-se nela e depois engolir a presa inteira. Na verdade, eles são tão confiantes em suas habilidades que até vão atrás de peixes maiores que eles, e tentam engoli-los inteiros também. Então aqui novamente temos um caso de a história entregando algo ao presente, que não é exatamente normal pelos nossos padrões, e é realmente assustador como resultado. Número 7. Dragão Negro do Pacífico. Quase qualquer coisa que tenha a palavra dragão em seu nome tem que ser pelo menos um pouco monstruosa, certo? Quero dizer, afinal, dragões foram criados para serem algumas das feras mais poderosas em toda a fantasia. Felizmente ou infelizmente, o dragão negro do Pacífico se encaixa nesse modelo, já que é um peixe de águas profundas que não é apenas assustador de se olhar, mas também pode ser um feroz predador, assim como um dragão. Eles são predadores de emboscada, seus corpos são pretos escuros, e até seus estômagos são revestidos com tecido preto para bloquear qualquer luz que possa ser produzida por animais bioluminescentes que eles comem. Então, eles caçam no escuro e vão a grandes comprimentos para garantir que permaneçam lá. Este dragão sabe o que está fazendo, mas felizmente eles têm apenas cerca de 60 centímetros no máximo, e portanto não representam uma grande ameaça para os humanos. No entanto, eu não recomendaria que você testasse essa teoria. Número 6. Peixe pescador. Há tantas coisas assustadoras para falar sobre o peixe pescador que poderíamos facilmente dedicar grande parte desta lista a ele, mas por enquanto vou me concentrar nas principais coisas. Por exemplo, o peixe pescador é um peixe de águas profundas que vive na zona do meio-noite, o que significa que é parte do oceano onde a luz solar natural acima não alcança. Como tal, o peixe pescador desenvolveu uma evolução única via uma protuberância que sai de sua cabeça e ilumina o oceano ao seu redor. Por que isso é assustador? Bem, não é para si mesmo, em vez disso, usa essa luz para atrair peixes próximos. O peixe será atraído pela luz
pois não está acostumado com ela. E então, lentamente, o peixe pescador se aproximará e então dará uma mordida. É assim que ele se alimenta regularmente. E sim, se você está curioso, esse é o peixe que vimos em Procurando Nemo naquela cena. Sentimento feliz, desaparecido. Ah, e se você quer saber algo ainda mais assustador, os grandes peixes pescadores que você vê são fêmeas. E onde estão os machos? Bem, eles são minúsculos e literalmente têm que se fundir à fêmea para que possam acasalar. Há tanta coisa errada com este peixe. Número 5. Ouriço-flor. Quando se trata dos monstros mais escondidos do mundo subaquático, você não pode deixar de olhar para o ouriço-flor, porque eles são uma criatura que parece uma espécie de flor ou cogumelo enrugado quando você se aproxima, e então, se você os provocar, bem, vai doer. Não diferente dos ouriços do mar, que também poderiam estar nesta lista, eles têm espinhos que usam para picar e quebrar no seu corpo. Então, se você for atingido por um, vai sentir dor, e isso vale em dobro se você tiver muitos deles de uma vez. Se você for infeliz o suficiente para pisar em um, você pode ser mordido e ter o veneno injetado em seu corpo. Agora, embora seja improvável que o mate, é provável que cause muita dor. Um homem descreveu como se sentiu o veneno percorrendo sua corrente sanguínea enquanto lentamente paralisava partes de seu corpo. Novamente, ele não morreu, mas seu rosto ficou paralisado por cerca de 6 horas. E se estivesse em uma posição ruim, poderia ter realmente levado a ele não poder respirar. Sim, é melhor ter cuidado lá fora quando esses ouriços estiverem por perto. Você pode acabar vivendo mais tempo. Número 4. Quimera. O peixe conhecido como quimera é tecnicamente um tipo de fóssil vivo, dada a sua ancestralidade, e eles são intimamente relacionados com os tubarões, e é por isso que tecnicamente parecem e se movem como um, mas para deixar claro, eles não são tubarões. Quando você olha para eles, no entanto, pode rapidamente perceber que este peixe não se parece exatamente com mais nada que esteja por aí. Parece quase algo um pouco sobrenatural, e é por isso que muitos o apelidaram de tubarão fantasma. Curiosamente, porém, esses peixes preferem viver nas profundezas do oceano, e é por isso que muitos de vocês podem não ter ouvido falar deles. Encontrados nas profundezas escuras do oceano, esses peixes elusivos têm uma mandíbula retrátil especializada e podem produzir exibições bioluminescentes. Mas, apesar de sua aparência fantasmagórica, não são verdadeiros tubarões. Eles se alimentam principalmente de pequenos invertebrados e são considerados fascinantes e misteriosos no mundo subaquático, o que mostra a diversidade de vida que prospera no fundo do mar profundo. E isso tudo apenas deixa você se perguntando o que mais pode estar lá fora para ser descoberto. Número 3. Peixe-olho de barril. Às vezes, um peixe monstruoso não é monstruoso de todo por como age no fundo do mar, mas sim se torna monstruoso por como parece, puro e simples. Um exemplo seria o peixe-olho de barril, porque é um peixe com a cabeça transparente. Sim, a parte superior da cabeça do peixe é transparente, e isso é bem estranho. Mas por que ele parece assim em primeiro lugar? Bem, a resposta é que, não diferente de outros peixes nesta lista, ele vive na zona do meio-noite, então a luz não é prevalente onde ele está. A cabeça transparente funciona perfeitamente com seus olhos voltados para cima, que ele usa para literalmente olhar para cima e ver silhuetas de qualquer tipo de predador que possa estar acima, e isso é algo a ser respeitado. Número 2. Peixe-lua. Que tal outro peixe que é um monstro simplesmente por causa de como parece? O peixe-lua é literalmente um dos maiores peixes ósseos do mundo. Não só pode ter 3 metros e 30 centímetros de comprimento, mas também pode pesar cerca de 1.000 quilogramas. Então, sim, imagine nadar pelo oceano. E então essa coisa simplesmente passa nadando ao seu lado. Você com certeza fará uma dupla verificação. Além disso, você não vai conseguir perdê-lo graças ao seu corpo fino. Tem um quadro bastante esmagado apesar da massa que carrega, e assim se destaca ainda mais no oceano. Também conhecido como mola-mola, é um peixe de aparência peculiar que detém o título de peixe ósseo mais pesado do mundo. Parece um grande disco flutuante com barbatanas, e pode pesar até cerca de 2.300 quilogramas. Mas, apesar de seu tamanho, é uma criatura gentil, alimentando-se principalmente de águas vivas. Tem o hábito único de se aquecer ao sol perto da superfície do oceano, e também é conhecido por sua aparência curiosa e movimentos lentos. É um gigante fascinante e pacífico dos mares que navega pelas águas com um charme incomum que cativa entusiastas marinhos em todo o mundo. Número 1. Tubarão-tapete wobbegong. Agora eu tenho mais um tubarão para falar.
Mas para registro, este é outro tubarão atípico que você pode não estar esperando. E o tubarão-tapete Wobbegong definitivamente fará você questionar que outros tipos de tubarões podem estar lá nas profundezas, dado o que este parece. Neste caso, o tubarão-tapete Wobbegong é um orgulhoso membro da linha dos tubarões-tapete. O que são eles? Bem, são tubarões que se alinham no fundo de um determinado local do oceano, se misturam com seu ambiente e então beliscam peixes menores que são tolos o suficiente para se aproximarem. E, como você pode ver, ele é realmente bom em se misturar, o que o torna realmente bom em pegar presas desavisadas. Então não só é um tubarão muito inteligente. E o que é mais aterrorizante do que isso? Isso é tudo das profundezas do oceano, onde certos monstros habitam, e você deve se sentir grato por não ter que lidar com eles todos os dias. Qual desses monstros marinhos te assustou mais? E qual deles você gostaria de ver pessoalmente? Ou talvez haja outra criatura marinha que poderia facilmente se encaixar nesta lista. Certifique-se de me contar tudo sobre isso na seção de comentários abaixo. Confira as outras coisas legais que estão acontecendo na tela e nos vemos na próxima vez.